Então, aí, meninos, eu queria que vocês fizessem uma reflexão em relação a essa frase, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, cuja população é marcada por uma enorme diversidade. Nele convivem pessoas de todas as etnias, culturas, religiões e ideologias. Nesse contexto, um grande desafio nos dias de hoje é promover a tolerância e o respeito à identidade do outro. Vocês acham que esse processo de promover a tolerância e o respeito à identidade do outro é um processo simples? E pensando na sala de aula, o que vocês acham? É muito difícil, professor. É muito complicado, né? Muito complexo. Porque a gente também tem, nós professores também temos a nossa identidade, né? E muitas vezes a nossa identidade também tem confronto com a dos alunos, né? E isso acaba criando, porque assim, quando a gente pensa nas identidades, não é só as identidades dos alunos, né? É a dos professores, mas eu, professor na sala de aula, mas eu, professor no grupo de professores também, né? E aí eu, Luiz Gustavo, com o grupo de pais, que pais de alunos. Então, são várias identidades diferentes que a gente precisa aprender a lidar, né? E eu fico pensando, né, o cenário atual que a gente está, que é um cenário de polarização, dá a impressão que a gente tem só duas possibilidades, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Você tem duas extremidades barulhentas, né? Só que existe toda uma outra distribuição de possibilidades entre essas duas extremidades, né? E a gente não pode esquecer disso. E talvez tentar, acho que talvez um trabalho que nós tenhamos no futuro enquanto professores, é tentar despolarizar esse momento, né? Para o pessoal que é um pouquinho mais velho aqui, talvez lembre que nos anos 80 a gente vivenciou um cenário muito parecido com esse, né? Atual. Que aí a gente tinha, né, o bloco capitalista e o bloco comunista. E aí, ao longo dos anos 90, isso foi diminuindo, no começo dos anos 2000 também, aí, à medida que a gente foi avançando nos anos 2000, voltou a polarizar, né? Então, dá a impressão que a gente vivencia, né, e não é só no Brasil, parece que essa é uma questão mundial, a gente vivencia, né, pontos de polarização, pontos de despolarização, né? E aí é nesse sentido que acho que a gente precisa aprender a trabalhar com os nossos alunos e até com a gente mesmo, né? Essa questão da tolerância e o respeito com a identidade do outro, porque se isso for muito bem desenvolvido nas pessoas, há uma tendência das polarizações elas começarem a deixar de existir, né? Apesar de que eu tenho a impressão que existe algo na humanidade que eventualmente a gente retorna para as polarizações, sabe? Não sei. Se a gente analisar a história, tem esses momentos, né? E justamente os momentos de polarização são momentos de intolerância, porque quando você tem polarização, você tem, em teoria, dois conjuntos ideológicos que se opõem, né, fortemente. Então, isso acaba criando uma situação de atrito, intolerância e tudo mais, né? Então, essa é uma primeira frase que eu gostaria de levar vocês à reflexão. E aí, pensando nessa frase, e aí um conceito que é importante, e aí esse conceito é importante que a gente tenha ele claro durante toda a nossa disciplina, e não só a nossa disciplina, né, mas nós, enquanto sujeitos sociais, né, que vivemos numa sociedade diversa e com um monte de questões aí que precisam ser resolvidas e discutidas, né, é o conceito de autoridade. O conceito de autoridade, ele não é, às vezes a gente vê isso como uma ideia um pouco equivocada, né? A autoridade não é eu ver no lugar do outro, porque isso é impossível, né? Mas eu tentar entender como o outro vê o mundo, entendem a diferença aí? Não é eu ver no lugar do outro, porque se eu ver no lugar do outro, eu vou ver pelo outro na minha perspectiva. Mas a ideia é construir uma forma de se entender o mundo que a gente entenda como o outro enxerga as coisas. E a partir dessa compreensão como o outro enxerga as coisas, eu também entender como eu enxergo, de que maneira isso, essa compreensão, né, do outro e de mim, como que isso poderia, em alguma medida, ser harmonizado, certo? Esse conceito parece que ele é um conceito simples, mas ele é bastante complexo na prática, né? É muito difícil a gente conseguir entender a perspectiva do outro, porque a alteridade é isso, entender a perspectiva do outro, né? Não é se colocar no lugar do outro, entende? Não é se colocar no lugar do outro, é entender como o outro encara aquela situação. E isso é muito, muito, muito difícil. E se a gente está falando de questões de
diversidade étnica e cultural, a questão da alteridade é extremamente importante, né? A alteridade, desenvolvimento da alteridade na gente ajuda a gente a superar uma questão que é chamada de estranhamento cultural, né? Geralmente, quando a gente se depara com uma situação cultural que é diferente daquela que eu estou acostumado, isso provoca um estranhamento. Se a gente tem essa questão da alteridade bem desenvolvida, esse estranhamento tende a ser minimizado, e isso acaba criando um cenário mais favorável, mais harmônico, né, para as relações sociais. Então, essa é uma questão aí para a gente pensar. Quando iniciou a pandemia do Covid, houve aí um conjunto, né, de pessoas que achavam que a questão da alteridade poderia ser aumentada, né, mas isso é um pouco complicado, né, porque a alteridade, na verdade, isso é um processo que demanda aí uma vida inteira, talvez, para a gente aprender. Talvez uma pandemia poderia até ajudar, mas a gente precisaria ter, sabe, tipo um embriãozinho de alteridade antes, para que isso pudesse ser intensificado. E eu não acredito que isso tenha acontecido, tá, durante a pandemia. Eu não consigo enxergar que as pessoas, elas passaram a entender mais a perspectiva do outro com a pandemia. Eu acho que as pessoas, elas ficaram tão isoladas em si mesmas que eu acho que essa alteridade, ela se distanciou. O que vocês pensam? Pode falar, Adriano. Eu trabalho em escola de Fundamental 1, eu vejo, assim, uma dificuldade imensa, até nas próprias crianças, de viver umas com as outras. A pandemia prejudicou muito as relações sociais. Você vê que, assim, existir, não tem tolerância, não. E, assim, nenhuma paciência. A gente está tendo muito problema com indisciplina, porque as crianças não se suportam. O tocar, então, ficou uma coisa indesejável. Está bem complicado. Nossa, eu fico pensando nas consequências no futuro disso, né, Adriana? Porque esse processo de retomada à normalidade, né, vou colocar uma normalidade entre aspas, eu acho que ele vai ser muito demorado. Ele vai ser muito demorado. O que mais assusta é que, assim, em nós adultos era uma coisa esperada, mas a gente não esperava que viesse das crianças. Crianças aprendem muito rápido, né, Adriana? Então, se elas aprenderam que tocar não é legal, isso é mais forte, né? Porque a criança, ela é muito extrema, né? Tanto é que a certeza da criança são certezas muito certas, né? Não é igual a nossa certeza de adulto. E eles estão tendo muita dificuldade. Eu acho que isso vai precisar ser estudado. Inclusive aproveitar, sabe o que é interessante você fazer, Adriane, e quem for mais professor desse nível de ensino, de repente vale a pena vocês fazerem um diário um diário de reflexão, vocês anotarem o que vocês sentiram, colocar a data e tudo mais, porque isso é um documento interessante para fazer análise, de repente até para o TCC, viu, do curso. E o sofrimento, eu vou falar, não tá fácil, não. Não, eu imagino, na UFTM a gente não voltou no presencial ainda. Né? O que aconteceu é que, assim, eu oriento muitos alunos, né? Como eu oriento trabalho em laboratório, então, assim, eu estou tendo contato com alguns alunos que eu oriento desse grupo, né? Mas 2 alunos por vez, não é uma turma. Então, eu nem sei o que vai acontecer. E o egoísmo, porque, assim, a gente lida hoje com a maioria das famílias com filho único, né? O egoísmo, não se divide nada. Nada, não se divide nada, e sem regras. Porque eu vivi no meu espaço quase 2 anos, era só o meu espaço, era só as minhas regras, eu não tinha regra externa. Então essa dificuldade, né? Não tem eles estão com muita dificuldade de introduzir novamente na sociedade. É como se você estivesse pegando lá um serzinho que está nascendo e tendo que reconstruir todos os conceitos. Uma coisa boa, Adriana, é que crianças, elas, da mesma forma que elas chegam nesse extremo, né, elas também conseguem aprender para o outro lado, né? Só que qual é o problema que eu estou vendo nessa situação que a gente está vivendo neste momento? A vacinação é desigual no mundo, porque a gente tem que parar de pensar no Brasil agora, né? Porque o Brasil está até com uma taxa de vacinação razoável, né? Alta, né? Para falar a verdade. Mas quando a gente sai do Brasil, tem muitos países que a taxa de vacinação não está assim. Quanto mais vírus circular, mais mutações vão acontecer. Então, eu acredito que a gente vai ter que, eventualmente, fazer lockdown, sabe? Até que a vacinação ela seja... Igual aconteceu com o caso da varíola, por exemplo,
que houve, né, uma vacinação em massa, e aí houve controle, mas isso aí foi um processo que demorou bastante tempo, né? Eu acho que vai ser infelizmente, a gente vai ter que, em alguns momentos, ter que parar, sabe? Colocar um feriado prolongado, talvez, para evitar um pouco a aglomeração, evitar a circulação de variantes, sabe? Acho que vai acontecer isso ainda. E rezar para dar tempo dessas crianças, porque quando as crianças, elas são mais fáceis de recuperar, digamos assim, do que um adulto, né? Eu não sei, professor, os traumas parecem irreparáveis, assim, muitas crianças perderam, não foram poucas, perderam entes queridos, assim, numa situação muito difícil, não é só a questão física, mas a questão emocional também. Eu não sei não se isso vai ter Se vai ter uma eu acho sequela. que não sei quantos anos nós vamos demorar para recuperar isso, não. Eu acredito também, viu, que mesmo a pandemia, ela terminando, uma hora, né, ela vai terminar, essa marca psicológica, ela fica, né? E o duro que o sujeito, ele perde a referência disso depois, né? Ele vai ter atitude e não vai saber por que mais, né? Essa semana aconteceu uma situação muito engraçada, as próprias crianças não têm mais empatia uma pelas outras. Uma criança estava chorando porque tinha perdido a mãe na pandemia, a outra falou assim, não sei por que você está chorando, eu perdi a minha mãe, minha avó, não sei, meu tio lá, nossa, você perdeu só um. Nossa. Olha a pesado, situação. Né? Pesado para uma criança, né? Mas a situação está desse tipo, está nesse extremo. Virou quase uma banalização da morte, né? E para uma criança isso, né? Olha, acho que vale a pena. Adriana, pensa sobre isso pro teu TCC, viu? Porque já que você convive, acho que é legal fazer um diário e você tem um material depois para analisar, fica legal. Eu acho que dá para fazer um trabalho legal de conclusão de curso, viu? Gostei da ideia. Obrigada, professor. Só pensando aqui. Rafaela, pode falar. Professor, entrou um casalzinho de gêmeos no fase 1, onde eu trabalho, e eles são totalmente estranhos a outras crianças, eles não colocam a mão em tinta até hoje, fez 6 vezes entrar em agosto, eles não colocam a mão em terra, ele não tem como, é impossível tirar a máscara do rosto deles, e olha que eles não deviam nem usar, eles têm 2 anos, mas você não tira a máscara do rostinho deles. E assim, eles não põem a mão em farinha, eles não põem a mão na tinta, o amigo não pode encostar neles, eles não tiram as máscaras. Nossa, é uma situação, assim, é muito difícil. A gente pegou, assim, crianças, assim, que estavam trancadas em casa, que nunca saiu. E só que esses 2, assim, em especial, eles estão, assim, até com acompanhamento psicológico também, a mãe começou, porque eu não sei se traumatizou, eu sei que eles tiveram algumas perdas, mas eu não sei até que ponto essa situação entrou, entendeu? No desenvolvimento deles. Eu acho que tá com uma cara, sabe do que, Rafael? Eu não sei se vocês vão ter uma disciplina de psicologia para discutir isso aí. Tem um aspecto nosso da aprendizagem que a gente chama de comportamento respondente, sabe? Que é condicionado, resposta condicionada. Por exemplo, quando você vê uma barra de chocolate, você saliva, né? Você não está comendo chocolate para salivar, só de você ver, você saliva. Isso é uma resposta condicionada. E crianças muito pequenas, elas respondem muito fortemente a resposta condicionada. Então, se o pai, por exemplo, falava assim, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão, aí o que a criança faz? Ela generaliza. Então, qualquer superfície não pode pôr a mão. Entende? E isso é muito complicado de mudar, viu? Pois é, professor. E o menino, que eles são um casal. Essas últimas 2 semanas que foi de confraternização, algumas danças, ele gritava, ele não ia para a escola. Ela foi mais alguns dias, a irmã, que ela ficou um pouco melhor que ele, mas agora nenhum dos 2 está indo. Porque nenhuma criança pode tocar neles, eles não abraçam, eles não sabem, tem que comer bem longe, até na hora do refeitório a gente já coloca longe, tem a placa, mas eles têm que ficar longe. Nossa, é uma situação assim. Esse vai ser um processo longo, viu, Rafaela? E assim, não se sabe direito as consequências, né? Mas às vezes pode se tornar um adulto. Sabe aqueles adultos que tem que lavar a mão toda hora, que não conseguem ficar com a mão suja nem para comer? Que pode começar por aí, né? Mas aí teria que, na verdade, ainda bem que os pais estão fazendo acompanhamento com um psicólogo, porque provavelmente eu precisar fazer algum tipo de descondicionamento, né? Não sei se existe essa palavra. Professor, com certeza, eu acredito que sim, né? Porque você vê que eles sofrem, né? É um assim, né? Totalmente estranho a eles. Eles saíram, parece, de uma bolha.
Aí eles não vão entender o que está acontecendo, porque, na verdade, se for um condicionamento, você não entende, né? Você simplesmente faz. Sabe, igual o cachorro dá a pata, o cachorro te dá a pata e não sabe por que está dando a pata. Sabe, é duro comparar com o cachorro, mas o condicionamento respondente, ele é uma aprendizagem desse tipo. Você tem uma atitude, sabe quando você vai cair e põe as duas mãos no chão? Isso aí é um condicionamento, se bem que isso é um reflexo, né? Mas os reflexos tem o condicionamento respondente, ele usa alguns reflexos, né? Mas talvez é uma outra questão que talvez valha a pena. Eu acho que, sabe, é uma coisa interessante, pessoal. Precisa avaliar isso mesmo. Nas escolas que vocês trabalham, vocês vão passar por esse processo, né, dessa situação, talvez crianças que nunca tinham posto o pé na escola e que começaram a socializar agora, depois desse período de total isolamento, né? Talvez valesse a pena fazer um diário mesmo, porque vocês podem utilizar para o TCC as anotações que vocês fazem, as reflexões que vocês fazem como professor, depois vocês vão olhar isso utilizando alguma teoria de referência, para poder discutir as impressões, os sentimentos, né? Então vale muito a pena fazer esse exercício eu sei que a gente chega cansado, né? Principalmente quando a gente dá aula, você dá aula de uma escola, que eu acredito que seja a realidade de muitos de vocês aqui, e a gente chega muito cansado para fazer isso, mas de repente lá um momento na sala que está dando uma atividade, de repente fazer uma anotaçãozinha, sabe? Não precisa ser coisa longa, porque isso vira tudo material para análise depois. Né, e isso ajuda também, mesmo que não seja para o TCC, ajuda também a gente na prática, sabe? E a Eliane colocou, verdade, no CMEI que eu trabalho, uma criança de 3 anos foi trocada no braço pelo coleguinha e rapidamente ela solicitou que a professora passasse álcool no bracinho dela. Vocês vejam que isso distancia, né, a questão da alteridade, né? Porque vocês percebem que você se centra em si mesmo? Me tocou, passa o álcool no meu braço, né? Aí você se centra em você mesmo, e aí cada vez mais o outro é o outro, sabe? E ainda os professores têm de lidar com essas situações sem ter uma orientação e preparação, vão agir intuitivamente. E aí, Mara, esse agir é uma disciplina que a gente vai falar da questão da diversidade cultural, né? O agir intuitivamente tem muito a ver com a experiência que a gente tem, né, em sala de aula, mas tem a ver também muito com a nossa formação cultural. E às vezes o agir intuitivamente ele é um pouco perigoso, né? Em algumas situações pode ser perigoso. Porque o intuitivo, ele não é reflexivo, né? Ele é muito mais, digamos assim, é uma atitude que você teria numa situação X, né? E pode ser que para aquela situação isso não funcione, né? É um processo. Bom, meninos, eu sei que a questão da alteridade, ela emana uma série de discussões aqui, mas eu queria aproveitar para discutir algumas outras questões aqui na disciplina, certo? Eu sei que é bem legal aproveitar, ainda bem que vocês estão participando, isso acho que ajuda bastante a disciplina. A gente vai discutir agora um conjunto de conceitos, pessoal, que são os conceitos básicos da disciplina, e aí eu vou trazer algumas questões a respeito, né, da raça, principalmente, e da discriminação, certo? Que são 2 pontos fortes aqui da disciplina. Por cultura, né, um conceito de cultura, são as normas de comportamento, saberes, hábitos, ou crenças que diferenciam um grupo de outro, provém de culturas distintas, conjunto de conhecimentos adquiridos, instrução, e aí aqui o dicionário coloca sujeito sem cultura. Então vejam que a cultura ela está relacionada a diferentes maneiras de agir, né, conforme as experiências que a gente tem ao longo da vida. E, obviamente, cada cultura tem suas interferências e seus determinantes, né? A questão da diversidade, que é uma coisa importante, principalmente aqui no Brasil, que é uma característica ao Estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante. A exposição apresentava grande diversidade de obras de arte, por exemplo, né? Reunião que contém vários distintos aspectos característicos ou tipos, pluralidade e diversidade de comentários sobre um texto, por exemplo. Essa questão da diversidade é extremamente importante. A cultura é uma forma de agir conforme as aprendizagens que a gente tem ao longo da vida. E aí cada sujeito apresenta uma forma de lidar com essas aprendizagens. Pensem o seguinte, mesmo que o sujeito ele seja exposto aos mesmos condicionantes culturais, digamos assim, a forma que esses condicionantes vão ser, digamos assim, assimilados pelo sujeito vai variar bastante. E aí, por isso que mesmo dentro de uma mesma cultura, a gente encontra variações. E aí, na biologia, o termo diversidade é extremamente importante, porque sem diversidade, a gente não teria
todas essas formas de vida e esses ambientes, né? E essa natureza maravilhosa que a gente conhece. Tá? Então, a diversidade é algo importante para a biologia. Tanto é por isso que eu vou discutir o conceito de raça na perspectiva da biologia, tá? Outros dois conceitos que eles são, de certa maneira, complementares é o conceito de raça e o conceito de etnia. O conceito de raça, ele é um conceito que tem sua origem na biologia. O que é uma raça para a biologia? É um conjunto de organismos de uma mesma espécie que são diferentes de outro conjunto da mesma espécie. É como se fossem duas populações que são isoladas o suficiente para acumular diferenças entre si, certo? Então, essa é a ideia do conceito de raça. Ele não foi proposto para os seres humanos no primeiro momento, ele foi proposto para plantas e animais, tá? Posteriormente, é que o conceito ele foi incorporado para os seres humanos. E aí um conceito que talvez seja mais apropriado para definir, né, essas variações que a gente tem entre os grupos diferentes é a etnia. A etnia ela está relacionada a essa variação cultural entre grupos, né, de uma mesma origem. Só que ela pode ser utilizada também para classificar certos grupos, né, humanos, utilizando algumas características biológicas. Esse que é o problema, tá, gente? Só que a gente vai ver aqui o seguinte, se a gente trabalhasse só com o conceito de etnia na sociedade, o que poderia acontecer? A etnia é um conceito cultural, certo? Só que a discriminação ocorre não tanto pela variação étnica, mas pela variação biológica. Por exemplo, um sujeito que é discriminado por ser preto não tem nada a ver com a etnia dele, porque não é o aspecto cultural da etnia que está em jogo, é a cor de pele, que é um marcador biológico. Entendem o problema? Por isso que o conceito de raça ele é utilizado ainda, porque existem um conjunto de pessoas que elas são discriminadas, que sofrem preconceito por uma característica biológica que elas não têm controle nenhum sobre ela. A gente não tem controle por ser branco, preto, pardo, a gente não tem controle sobre isso. É um estado do ser, né? Ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, a gente não tem muito controle sobre essas coisas, né? E esses aspectos que não são controláveis que são alvo do preconceito, né? A questão étnica pode ser alvo de preconceito? Pode. Só que o que geralmente chega primeiro é algum aspecto relacionado à biologia, principalmente cor de pele, quando a gente pensa na questão aí étnica-racial, certo? E aí, pensando nisso, quando a gente analisa, né, a diversidade de seres humanos que existem na Terra, nós somos, né, mais de 7 bilhões hoje, e vejam que somos diferentes, mas somos parecidos também, né? E aí, do ponto de vista biológico, a gente utiliza o conceito de espécie para classificar subespécies. Só que tem um detalhe, gente. Quando a gente pensa em subespécie, pensa na história das raças biológicas humanas, como que isso aconteceu? Então, primeiramente, a gente tem que pensar no Linneu, tá? O Linneu foi aquele senhorzinho que ensinou a gente a dar nome para as espécies. Se a gente escreve Homo sapiens, na nossa espécie a gente chama de Homo sapiens, é porque o Linneu atribuiu essa normatização, digamos assim, e a gente usa isso na biologia bastante. Só que, a despeito dessa contribuição importante, né, para a classificação dos organismos, obviamente que o Linneu ele trouxe algumas questões aí bastante discutíveis na perspectiva atual, tá? A gente não pode esquecer que lá no século XVIII era uma outra perspectiva. E aí, para o Linneu, existiam 5 raças humanas, tá? Essas raças ele chamava de Homo sapiens americano, Homo sapiens europeus, Homo sapiens asiáticos e Homo sapiens afer. E aí, o Linneu atribuía certas características que estão para além da biologia, tá? Então ele usava, por exemplo, cor de pele, formato do rosto, formato dos olhos, formato dos cabelos, né? Para separar, mas além disso, ele utilizava, por exemplo, para o Homo sapiens americano, mau temperamento subjugável, para o Homo sapiens europeu, sério e forte, para o Homo sapiens asiático, melancólico e ansioso, para o sapiens afer, impassível e preguiçoso. Curiosamente, o Linneu é europeu, né, gente? E aí vejam que se a gente olhar as características aí, vejam que tem aí uma valoração das características ao
determinar as raças biológicas humanas, né? Curioso que a raça biológica humana, mas o critério para se identificar é de caráter, comportamento, e caráter e comportamento bastante questionável, né? Quer dizer que alguém que tenha um Homo sapiens americano não pode ser, segundo a classificação do Linneu, tá? Não pode ser sério e forte, né? Veja o absurdo dessa classificação. E aí, essas variantes, né, que a gente tem nas populações, por exemplo, os anões, os gigantes, deficientes físicos, o Linneu chamava essas variantes de Homo sapiens monstruosos, certo? Olha o absurdo disso, tá, gente? Então, pro Linneu, é como se houvessem categorias de seres humanos, tá? Olha que coisa absurda. Isso do ponto de vista biológico. À medida que foi, né, os conhecimentos de biologia foram avançando, e aí principalmente o desenvolvimento, né, de ferramentas de genética, foi possível também se determinar outras raças, né? Então, por exemplo, o Levontin, ele determinou a existência de 8 raças a partir de 17 variações genéticas, tá? Que são essas aqui que estão ilustradas na figura. Claro que essas raças, segundo o Levontin, elas também teriam aí uma posição geográfica, então a questão da posição geográfica seria importante. Porém, à medida que o conhecimento sobre genética foi avançando, principalmente o sequenciamento do genoma humano, o que se descobriu? Que a nossa variação, se a gente comparar todos os seres humanos, a variação entre nós é entre 5% a 10%. E para a biologia, uma raça é considerada uma raça quando a variação é na escala de 25%. Então, do ponto de vista biológico, né, só para vocês terem uma ideia, né, um aspecto importante da raça que é utilizado, né, como um marcador de raça humana é a cor da pele, né? São 4 ou 6 genes, isso aí dá 0,02% do genoma, certo? Mesmo se a gente considerar outros caracteres, né, o formato da face, os lábios, a cor, textura de cabelo, também é pouco. E aí o Pena e Birchall, eles afirmam o seguinte, que as diferenças icônicas de raças correlacionam-se bem com o continente de origem, já que são selecionadas, mas não refletem variação genômica generalizada entre os grupos. Então, por exemplo, a gente consegue, claro, né, se um indivíduo é preto, a gente consegue identificar que ele tem uma origem, né, na África, em algum momento. Se o indivíduo é branco, a gente consegue identificar uma origem europeia, mesmo que uma linhagem inteira, né, bisavô, tataravô, vivam aqui no Brasil. Por exemplo, eu sou branco, então provavelmente eu tenho algum ancestral que veio da Europa. Porque quando essas populações foram formadas, esses caracteres eles foram selecionados, né? Que tem a ver com a questão de radiação solar e tal, que isso é uma conversa para um outro momento, tá? Que eu não vou detalhar aqui. Mas que quando a gente olha a questão da variação genética, ela é incipiente, é muito baixa. E aí, se a gente pensa na biologia, a pergunta, existem raças humanas? A resposta é não. Só que a gente não pode esquecer que, apesar da biologia dizer que não existem raças humanas, existem diferenças, sim, que estão relacionadas a aspectos biológicos, que a cultura utiliza para discriminar determinados membros da sociedade. Como é utilizado uma característica biológica para discriminação? Aqui tem uma comparação, né, entre a questão da biologia e da cultura, que eu não vou entrar em detalhes, né, e aqui tem um avanço, que eu comentei algumas coisas com vocês a respeito da questão da raça e do conceito de raça, certo? Porém, gente, acho que eu perdi um slide aqui, acho que mudou de lugar aqui. Aqui não é esse que eu queria ver. Só que, como a característica biológica é utilizada como elemento segregatório, discriminatório, então é importante a gente utilizar o termo raça ainda na perspectiva sociocultural, certo? Entenderam isso aí, pessoal? Por que eu estou falando isso? Uma vez eu dei uma palestra, faz uns 8 anos mais ou menos, e aí me pediram para falar da questão biológica das raças humanas, e aí, né, a conclusão que se chega é que do ponto de vista biológico não existem raças. E aí era um grupo de discussão e tinha uma professora da sociologia, aí ela falou assim para mim, olha, a biologia, ela diz que não existem raças, só que a biologia, ela é frequentemente utilizada como uma arma contra as pessoas, né? Se a gente pensar no nazismo, a biologia foi utilizada para justificar a raça pura, certo? Então, vejam o cenário como que ele é complicado. Então, assim, a biologia, ela mostra uma coisa, só que a forma que essa informação pode ser utilizada é que é o perigo.
certo? O fato de não existirem raças seria uma questão, do ponto de vista biológico, seria interessante para dizer assim, ó, todos nós, do ponto de vista biológico, somos um só, somos uma única raça, né? Que é muito bonito no discurso. Só que do ponto de vista prático, o que significa isso? Então não existem desigualdades. Entende? Igual o discurso da democracia racial, que era utilizado, que não existem desigualdades, então tá tudo certo, tá tudo bem. Tá? Mas só que, na verdade, quando a gente vai para o mundo real, o fato de eu ser uma pessoa preta, só de eu ter essa característica biológica, eu já posso perder uma grande quantidade de oportunidades, só por ter essa característica. Existe aí um imaginário, né, que tem a ver tem a ver com a história desde a escravidão dos africanos, né, até a questão do domínio da igreja, principalmente, para dizer que era um grupo menor, que era, como não era cristão, então significava que eram seres inferiores, seres humanos inferiores. Então, você tem todo um processo aí histórico que deslegitima os indivíduos pretos, né? Isso posteriormente que vai ser... Hoje a gente discute bastante isso, né? Mas eu fui estudante de educação básica nos anos 80, né? E comecei nos anos 90. E eu me recordo de haverem poucos indivíduos pretos na escola. Principalmente à medida que a gente ia avançando na escolarização, parece que o próprio sistema ele era universal, só que em virtude das condições de trabalho, né? Então, por exemplo, eu morava numa cidade pequena, no interior de Minas. Basicamente, as ofertas de trabalho, né? Quer dizer, quem era menor de idade precisava trabalhar para poder ajudar a família, as oportunidades de trabalho eram ou na colheita de café, que morava numa região cafeeira, ou para as meninas a serviço doméstico. E aí as turmas, elas existiam de manhã. E aí como que uma pessoa que trabalha na colheita de café ou que trabalha como empregada doméstica pode frequentar as aulas de manhã? Certo? Isso para mim eu nunca tinha entendido direito. Aí muito posteriormente, muito depois que eu fui entender que apesar de existir a oportunidade de estudar para todos, o fato das turmas, né, uma cidade pequena, então tinha uma turma só de cada série. Quando muito tinham duas. O fato de ser uma cidade pequena, à medida que a gente ia avançando, né, ficando mais velhos, então aquelas pessoas que precisavam ajudar no sustento da família, elas não tinham a oportunidade de frequentar a escola porque não tinham turmas num horário que era não era nem favorável, né, que permitia que essas pessoas frequentassem as aulas, né. É muito assustador, né, gente? E provavelmente vocês devem ter relatos muito similares a esse que eu tô contando aqui para vocês, porque o processo de universalização do ensino, ele foi uma universalização que, no primeiro momento, ela foi uma universalização que favorecia poucos, né? Posteriormente é que houve aí a questão dos cursos noturnos e tudo mais, né? Inclusive o curso que eu leciono na UFTM é um curso noturno, né? E aí eu fico pensando as oportunidades, quantas daquelas pessoas não poderiam fazer biologia se o curso fosse integral, né? Ou fosse no diurno. Então são questões aí para se pensar. E aí, meninos, uma coisa que me incomoda muito. Existe aí um mito da democracia racial, né? E aí, esse mito, ele foi criado pelo Milton Santos, né? Que ele dizia que é um racismo cordial, né? Na verdade, o Milton Santos, na verdade, ele contribuiu para a superação dessa ideia da democracia racial. Perdão, tá, pessoal? O mito da democracia racial é que, aqui no Brasil, todo mundo, independente da raça, tem as mesmas oportunidades, a gente convive bem, que o Brasil é um país miscigenado e tal. Só que na hora do vamos ver, o que acaba acontecendo é que as pessoas não assumem que são racistas. Então, você vive digamos assim, num ambiente de... como que a gente pode dizer? De parecer ser, sabe? Pode falar, Leandro. Não, professor, acho que, se eu não me engano, foi o próprio Darcy Ribeiro, né? Exato, isso, é que me fugiu aqui. O Milton Santos, na verdade, ele faz uma crítica severa a isso, né? Exato. Ele faz uma crítica severa. E é bem interessante até porque
de fato, foi o próprio Darcy Ribeiro que trouxe várias políticas públicas de apagamento da história, por exemplo, da escravidão, né? Então, no Brasil é muito difícil, ou o que a gente encontra é só a parte da sofreguidão da escravidão, e a gente não encontra outras coisas, outros elementos, porque a partir da política que ele foi sugerindo como uma questão de cultura. Isso porque, assim, a gente está falando de um cara que ele eu considero ele bem razoável, bom, no sentido cultural. Ele foi visionário, né, no momento. Exatamente. Momento. E aí ele achou que, de repente, se a gente apagasse a história, o racismo ia sumir, né? Nossa. Ai. É muito... Carlos, pode falar. Carlos? Oi, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo? Meu fone está com um probleminha aqui, mas acho que dá para falar. Não, tá perfeito, viu? Teu áudio. Beleza, aqui o som está picotando para mim, mas acho que o microfone está ok, então. Só voltando na questão, eu fiquei em dúvida aqui se vocês estavam atribuindo a ideia de democracia racial ao Milton Santos ou ao Darcy Ribeiro, né, ou a questão do racismo cordial. Na verdade, a ideia de democracia racial, ela é atribuída ao Gilberto Freire, na verdade. É verdade, gente. Olha, é o Gilberto Freire, mas que também não é uma ideia, quer dizer, é uma ideia que salta, né, das teses do Gilberto Freire, dos livros dele, principalmente do Casagrande Senzala, mas também não é uma expressão, o termo não é dele, né, o termo surgiu de leitores deles na década de 40, posteriores à obra dele, que é de 33, né, a principal, que é a Casagrande Senzala. Então esses caras vêm numa crítica à ideia de democracia racial, mas é uma crítica muito incipiente e que não tem a materialidade, por exemplo, que o Florestan Fernandes vai ter já na década de 50, para ir de vez decretar a falência dessa ideia, quer dizer, a falência teórica, porque na prática ela persiste até hoje, né, uma integração do negro na sociedade de classes, né, era só um ponto. Carlos, muito obrigado. Vocês são da área de história, vocês dois? Na verdade, eu tenho pesquisa na área de racismo, história da África, é meu doutorado, na verdade. Né? Maravilha. O Carlos contribui bastante, viu, gente? Que legal vocês trazerem essa perspectiva. O Carlos é historiador, eu sou turismólogo, professor de geografia e agora no caminho da pedagogia. Muito bom. Obrigado, viu, meninos, pela contribuição. Essa questão da democracia racial, eu lembro na época que eu estava na escola, quando eu estava lá no fundamental, eu lembro dos professores colocarem isso, e aí, como a gente não percebe, né? É engraçado como a gente é condicionado àquela realidade, né? Não tinha negros na minha turma, e aí os professores falando disso. Sabe, assim, como? E aí, quando eu entrei na universidade, eu fiz na Unesp, né, de São José do Rio Preto, a biologia nos anos 90. Tinham 2 pessoas negras na biologia, as 2 meninas eram da minha turma. E aí eu não parei para pensar nisso em momento algum, só depois é que eu fiquei pensando como que pode, considerando a quantidade de indivíduos negros que existem, né, no povo que constitui a população brasileira, como que você tem só duas pessoas negras, né? E se a gente olhasse para outros cursos mais elitizados, que, veja, eu fiz licenciatura, né? Que não é um curso tão elitizado. Agora, imagina um curso, por exemplo, Ciência da Computação. Não tinha negro nenhum. Né? E aí eu fico pensando, na universidade hoje, vamos pensar um absurdo agora nessa disciplina. Nessa disciplina, quando teve processo seletivo, não teve nenhum negro concorrendo. Nenhum preto concorrendo à vaga. Para essa disciplina. É muito doido, né, se a gente parar para pensar. Quer dizer, é uma exclusão que salta aos olhos. Desculpa, eu, inclusive, Gustavo, quando eu vi ali que mandou as mensagens e tal, eu olhei a sua foto e falei, porra, um branco dando aula de diversidade, mano, que porra. Mas é isso, é não entender isso, e essa a gente está no
na crista dessa discussão hoje em dia, em todos os sentidos também, graças a todos os orixás e ao Olodumare, que está motivando, trazendo, buscando, provocando o negro para retomar o seu lugar. A gente avançou muito, querendo ou não, com as políticas de cota. Então, hoje a gente ainda não tem, mas daqui a pouco terá. Mas é fundamental, porque, assim, a coisa de 10 anos atrás, a gente não tinha metade da quantidade de autores negros, por exemplo, que a gente tem. Hoje a gente tem uma grande discussão propriamente dentro da própria academia, justamente dessa questão de que qual é, né, qual que é a quantidade de produção negra que você, por exemplo, estuda, ou a quantidade de produção, perdão, pelo barulho da moto, mas não é controlado, a quantidade de produção, por exemplo, indígena, né, e entre outras etnias, mas qual que é a quantidade de produção que a gente lê, que a gente absorve, que refletem a questão da própria diversidade que o nosso povo tem. Então, essa é uma discussão bastante... por outro lado, Leandro, eu fico pensando o seguinte também, para as pessoas pretas, quais são os referenciais, né? Sabe? Porque, assim, se você não tem autores produzindo, você não tem referenciais para você se basear também, né? Exato. Ainda bem que eu vejo pelas turmas da biologia na UFTM e pelos alunos, né? Curso noturno, tudo bem, que acaba tendo um público diferente, né, do pessoal que frequenta o diurno, mas tem um predomínio maior de indivíduos pretos ou pardos e tudo mais, que não, na minha época de graduação, isso não acontecia. Agora está bem mais comum, principalmente depois que foi implantado que a universidade discutiu a questão das cotas, né? Eu estava no conselho na época. Vocês não têm ideia como tinha um grupo de professores contrário a isso. Isso foi 2012, tá, gente? Que não estou falando dos anos 90, falando 2012. E assim, eu ficava vendo aquela discussão, eu ficava pensando assim, Jesus, o que está acontecendo? Como assim? Para mim é tão óbvio, sabe? Assim, é uma coisa tão óbvia. E, inclusive, essa disciplina, quando teve lá o processo e tudo mais, eu falei assim, eu queria trabalhar no curso de pedagogia, porque eu tenho a formação, eu gosto de trabalhar com essa questão de formação de professores, e aí das disciplinas disponíveis, a única que eu tinha currículo para disputar era essa, por incrível que pareça, né? Olha que louco isso. E aí eu fiquei assim, gente, mas será que... Aí depois, quando saiu o resultado, eu falei assim, não tem nenhum negro prestando para esse processo seletivo. Mas por quê? Porque não tem pessoas ocupando esse espaço. Por isso que acaba sendo ocupado por um branco. E eu fico pensando sobre isso também, porque a questão do lugar de fala, né? Por outro lado, você tem essa questão, tipo, o lugar de fala, é importante ter alguém que represente esse grupo, mas por outro lado, se você não tem ninguém ali, alguém precisa também estar ali, sabe? Porque não tinha candidato. E aí eu fico assim, quando estava preparando a aula e tudo mais, eu fiquei pensando assim, gente, é complicado, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, vai ser muito estranho uma pessoa branca discutir a questão de racismo, né? Mas tomara que na próxima oferta tenha candidatos que eu possa ocupar essa vaga, sabe? Eu torço por isso, para falar a verdade. Pode falar, Leandro. Ouvi, desculpa eu pular a fila, mas é que tem umas coisas muito legais e tem uma coisa muito pontual que eu ia comentar quando você falou que eu até... mas tem umas coisas que são importantes. Entre os candidatos, melhor que tenha sido você, pelo pouco que eu já percebi. E é importante para a branquitude, para os brancos, também entenderem... E ter um comportamento antirracista também. E isso é um fato. Então, o fato de você parar e fazer essa análise, o fato de você trazer que dentro da sua história, da sua vida, você em algum momento parou e percebeu que tinha alguma diferença, o fato de você ter um currículo que te possibilita estar aqui, já é significativo perto da oferta acadêmica no geral. Então, isso é importante.
E uma outra questão que é fundamental é a gente Nossa, eu até arrepiei aqui, Leandro, fala a verdade, eu até arrepiei, porque é isso. Todo mundo tem um lugar de fala, Gustavo. E você está usando o seu lugar de fala para falar de uma situação que você também tem o seu ponto de vista e tem o seu lugar. É claro, é diferente de um negro falar sobre essas questões. Portanto, você não está fugindo, porque você não está se fazendo negro para querer falar no lugar dele. Você, no seu lugar de branco, está usando a sua fala como branco, que olha para essa questão racial. Então, isso é importante, porque às vezes, depois que saiu o livro da minha irmã Djamila, todo mundo começou a usar isso de uma forma também um pouco distorcida. Muita gente pegou a ideia geral do livro, mas não leu. Porque quando a gente lê, a gente vê que ela deixa isso muito claro, de que o branco pode falar sobre a questão racial do seu lugar de branco. O que não pode é ele querer falar no lugar do negro. O que eu não posso é eu falar no lugar da mulher. Então, eu, como um homem negro, posso falar numa situação de uma mulher negra. É claro, se tiver alguém que está ali para falar melhor do que eu passo a palavra para ela. É a situação. Não tem, utilize do seu lugar de fala. Sabe? Então, isso é uma questão que é muito importante. E só para finalizar e também apimentar isso, então, por exemplo, eu sou professor de uma escola pública também, num município muito pequeno, e aí eu vou fazer o contraponto. A maior parte dos meus alunos, a priori, embora tenha uma escola pública só na cidade, que junta todo mundo, a gente tem apenas 2 professores negros. O que reflete também assim, quantos de nós chegamos à universidade para poder ocupar um espaço de professorado? Então, isso também é importante. E aí a questão do mercado de trabalho, né? Porque chega na universidade, conclui o curso, e o mercado de trabalho, o que ele faz? Ele vai acolher, né? E aí você vê alguém falando assim, mas não pode ter cota. Como não pode ter cota? A pessoa tem a mesma formação e só por causa da cor de pele ela tem uma desvantagem, a priori. É umas coisas assim que, para mim, elas... Eu confesso mesmo, na hora, quando teve a oferta da disciplina e tudo mais, lá eu falei assim, vou concorrer, porque eu estava com vontade de trabalhar no curso de pedagogia, depois que eu fui vislumbrar, aí quando eu fui preparar a aula, eu falei assim, gente, como é que eu vou dar uma aula dessa disciplina para alunos pretos, que com certeza vão ter pretos que vão compor aquele grupo, mas aí eu compartilho da mesma posição. Eu acho que mesmo você não fazendo parte do grupo, você pode se juntar ao grupo para apoiar, né? Não para ser, porque a gente não é o outro. Porque a alteridade, a ideia não é ser o outro, né? É entender o que o outro, a vivência do outro, né? Por isso que é importante essa palavra, que eu achei interessante trazer a ideia da alteridade logo no começo, porque é isso que a gente tem que trabalhar, é essa dimensão, que é um processo. Eu confesso que eu estou até arrepiado aqui, que é legal essas reflexões. Obrigado, Leandro, pelas contribuições. E a Vivian, acho que ela quer falar alguma coisa. Vivian? Pois é, professor, deve ser por isso que o senhor veio dar aula, porque justamente o senhor entende o outro. É igual o Leandro disse, eu achei muito importante. E hoje, aqui assistindo a aula, eu vejo o senhor como algumas amigas minhas. É um Kinder Ovo, né? Eu sou branquinho por fora, mas por dentro eu sou pretinho. Eu conheço muito bem isso daí. Então, é o que a gente passa. É muito fácil, né, professor? Porque a pessoa vira e fala assim, mas não existe racismo. Não, mas peraí, você já viveu? Você já esteve na minha cor? Você já esteve na minha pele? Você já esteve no meu cabelo? Não, então não tem como. Então é o que o senhor está fazendo. Eu fiquei, assim, muito feliz, muito satisfeita. Quando nós entramos na faculdade, eu entrei, né, no curso, e a gente tinha que... Eu entrei nas cotas. E aí tinha que fazer um vídeo, e aí nesse vídeo dizer por que eu sou negra. Deve ser porque eu fiquei no forno? Como eu vou dizer porque eu sou negra? Caraca, velho. Isso é muito complicado. Eu tenho que fazer... Aí eu tive que fazer um vídeo, e nesse vídeo, segurando a minha identidade, dizendo que eu sou beiçuda. Professora, é demais, né? É muito. Porque, assim, você não tá vendo aí na minha foto? Faz uma outra coisa, e como que eu vou te explicar isso? Porque eu vou voltar lá atrás, igual nas aulas que a gente estava aí anteriormente, né, Leandro? Falando. Não, é porque o meu avô misturou com a minha avó, misturou com tudo, quando ele chegou em mim, é muito complicado. Então, assim,
Eu faço das palavras do Leandro a minha, eu estou gostando muito, tá? A gente está conversando aqui também no WhatsApp, as meninas do Polo de Uberaba também dizendo, estão gostando muito, porque nós estamos vendo que o senhor vê o outro como o outro, né? É o que eu sempre digo. É fácil você falar que está no lugar do outro, mas continua no seu lugar. Você precisa de ficar no lugar do outro, mas ser o outro e não continuar como você é, né? Então, muito feliz, professor. Obrigada, viu? Temos um professor Kinder Ovo. Obrigado, Vídeo. A gente fica até meio assim, sem palavras. E a área que eu venho, a área de biologia, ela é muito pragmática, né? Ela tem um olhar muito pragmático, tanto é que vejam que a questão de raça para a biologia é uma questão superada, né? Só que, por outro lado, é justamente Foi muito legal essa palestra aqui, essa mesa redonda que eu participei, foi muito legal quando a professora me disse isso. É importante usar o conceito de raça, porque a discriminação é feita a partir de um marcador biológico, que é a cor de pele. Não tem a ver com a questão cultural, porque a pessoa não quer saber. Se eu tenho, por exemplo, se eu estou passando na rua e eu tenho medo de ser assaltado porque tem um indivíduo preto passando, eu não sei nada da cultura dele, não sei nada sobre ele, só sei que ele da cor da pele dele. Então, como que você explica isso? Então, assim, para mim ficou bem claro. Depois desse dia, e eu trabalho essa questão com os alunos, como eu trabalho com disciplina de evolução, na aula de evolução humana eu discuto essa questão, né? Que essa construção, né? Porque, obviamente, que o racismo ele sempre existiu na história, desde o momento que o ser humano ele foi se organizando em civilizações, o racismo sempre surgiu. Sempre existiu. Só que aí, cada momento é um grupo que é alvo. E aí, em virtude justamente desse processo de escravidão, é que os negros acabaram sendo os protagonistas, né? Só que isso durou tempo demais, né? Então, a marca ficou... E, assim, o processo, porque em nenhum outro momento da história, essa escravização de pessoas, ela chegou nesse porte que foi a escravização dos negros. Né? Então, você tem aí um processo mesmo é muito complicado. Inclusive, quando a gente vê a parte da biologia, a gente é tão triste. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito da biologia, do que foi usado do Darwin, por exemplo, para justificar por que o negro tinha que ganhar menos. E o Darwin nunca se posiciona dessa forma. Porque o Darwin, na verdade, ele entendia que existia variação. Né? Para o Darwin era isso. Só que a ideia do Darwin, né, de seleção natural, ela foi apropriada pelo darwinismo cultural, por exemplo, e se justificava por que o negro poderia ganhar menos. Inclusive forjando a questão dos... se medir a capacidade craniana, colocando bolinhas, né, dentro de crânios, e aí pegava o crânio de negro e revestia com resina para reduzir o volume, para dizer, tem menos bolinha, então é menos inteligente. Sabe, umas coisas absurdas, assim, que é lastimável. Pode falar, Leandro. Não, e aí uma reflexão boa também, até para a gente pensar do ponto de vista tanto do ensino fundamental, né, do ciclo 1 ali, que é essa formação, né? Biologicamente, as crianças não nascem racistas, né? E aí é importante a gente já fazer essas afirmações logo muito cedo, já ter um ensino antirracista de fato, já desde sempre. Agora, a observação que eu queria ter mesmo é assim, fugindo um pouco bastante do tema da aula, mas não muito, como a sua ciência foi utilizada para produzir qualidade ruim de vida para a população. Acho que os piores conceitos, que aí é o da biologia cultural, que é o que você estava falando, né, da evolução cultural, mas também da própria biologia cultural, é a gente pensar vários termos utilizados pela biologia, por ser uma ciência bem antiga até, que foram cooptadas por alguns interesses e colocada como natural, porque acho que a grande questão é essa, é você naturalizar as situações, né? Então, quando a gente olha para a ordem das abelhas e tudo mais. E também para ilustrar um pouco disso que você estava falando, o próprio filme, o Django, ele traz isso também lá no final, essa questão dessa medição aí. Então, é bem interessante para a gente pensar.
A biologia, infelizmente, a biologia tem problema de origem, né? O fato do Aristóteles ser o pai da biologia, isso aí traz algumas mazelas, né? E aí você tem a consolidação da ciência na época do positivismo, que aí você também tem um momento muito ruim de consolidação de conhecimento ali. Então, assim, a biologia, ela tem vários, além de, claro, né, trabalhar com a biologia, ela também trabalha com o ser humano, né? Ela trabalha com vida, e aí o fato dela trabalhar com vida acaba abrindo, assim, um precedente enorme para ser utilizado para outras questões, né? Porque a biologia em si, não a ciência, né? Os seres vivos em si, eles funcionam, né, da sua forma. O ser humano que tenta buscar padronizações e generalizações, né? A biologia de todas as ciências é a mais complicada de fazer extrapolações. Porque o que vale, por exemplo, para um indivíduo de uma espécie, pode não valer para outro da mesma espécie. Porque há muita variação, né? Aliás, sem variação não existiria diversidade de vida, né? Das formas de vida. Mas realmente a biologia, o nazismo tá aí foi justamente um dos, digamos assim, movimentos que mais utilizaram da biologia. E não só ele, né? Se a gente pensar, a biologia acaba sendo evocada de várias formas. A questão da naturalizante, no próprio termo natural, para dizer que, olha, tá tudo certo, é natural, que é da biologia, né? Alguém tinha levantado a mão? Desistiu? Era a Mariane. Mas deixa eu só colocar. Agora, ao mesmo tempo, a própria biologia diz que a vida só é possível na diversidade. Se a gente tiver uma coisa só, a chance da vida acabar é monstra. Eu vou compartilhar um texto com vocês que eu pedi para os alunos fazerem um seminário. O autor, ele utiliza a teoria queer, ele tenta validar a questão da perspectiva queer a partir da biologia evolutiva. E aí eu pedi para os alunos fazerem um seminário, é muito legal esse texto, porque justamente a gente pode usar, principalmente a evolução biológica, né, como uma arma a favor da diversidade. Porque só tem evolução porque tem diversidade, né? E aí o autor mostra como seria possível fazer isso pensando na questão dos LGBTQIA+, né? E é muito legal. Deixa eu colocar, que eu vou colocar ele como material complementar nesse texto. Apesar de não ser disciplina de gênero, eu acho que essa questão cultural é importante. É muito, muito legal. Porque realmente a biologia ela pode ser utilizada a favor das lutas, dos movimentos. E aí eu fico pensando minoria, que eu falo com meus alunos, né? A minoria não é minoria numérica, né? É minoria em relação a poder. Porque o que acaba acontecendo é que você tem pequenos grupos, né, com muito poder na mão. E esses grupos que mandam. Então, quando a gente diz minoria, não é minoria do ponto de vista numérico. Essa questão de maioria e minoria está relacionada principalmente ao poder que determinado grupo tem. E não ao número de indivíduos. Porque se isso fosse verdade, como a questão racial, por exemplo, aqui no Brasil, como o indivíduo preto ele faz parte de uma minoria, né? Sendo que, do ponto de vista numérico, é a maioria, né? Só que do ponto de vista de poder, não. É igual a questão dos pobres. Como que pobre é uma minoria, sendo que... Mas os grupos de poder... O poder está na mão de um pequeno grupo de pessoas, né? Isso que é complicado a gente entender, que o termo minoria, você vê que até o uso do termo ele é maldoso, né? Se você usar o termo minoria, você já dá a ideia que é menos. Mas o menos não tem a ver com quantidade, tem a ver com poder. E isso ninguém conta pra gente, né? Que é a questão de poder, não é a questão de número de indivíduos. Mas algumas reflexões aí, tá, gente? Pra gente pensar. Muito obrigado pela contribuição, viu, Leandro? E o Carlos também contribuiu aí. A Diane perguntou o conceito de lugar de fala. Eu acho muito complicado eu fazer essa definição de lugar de fala, porque eu ando muito incomodado com esse termo, tá, Diane? Mas qual é o autor que propôs isso? Foi você que falou, Leandro, o autor? Que eu acho que vale a pena a gente talvez tentar ler esse autor. O autor, é um autor ou uma autora? Autora, a Djamila Ribeiro. Eu acho que vale a pena tentar ler alguma coisa, já que ela é a proponente, então ela tem uma perspectiva sobre o que significa isso, né? Porque eu acho que se eu trouxer um conceito aqui, eu vou ficar bem dentro do senso comum, eu acho que isso mais prejudica do que ajuda, tá? Mas ótimo. Eu vou tentar ler alguma coisa dela, e quando a gente voltar do recesso, eu vou voltar mais com a mente mais
Tá, de Jamila Ribeiro, escrevi certo. Já aproveita, lê a coleção toda da Feminismos Plurais, que a coleção é coordenada pela Jamila. A Jamila é filósofa, né? E aí ela tem uma grande coleção que vai falar sobre, que ajudaria muito, acho que poderia até entrar aqui como leitura complementar. Eu tenho, acho que algumas coisas eu posso disponibilizar, Gustavo, eu posso ver o que eu tenho aqui em PDF, embora eu recomendo que todo mundo compre, Deixe Minha Irmã Mais Rica, Meu Pai de Santo Mais Rico, porque ele também é autor. Sim, claro. Mas tem né, do apropriação cultural, tem isso é uma coleção de 5, vai falar sobre muitas coisas interessantes, sobre a questão do colorismo, vai falar sobre a questão do racismo estrutural, que é do Silvio de Almeida, racismo interreligioso, que é do Sidney Barreto, apropriação cultural, que é do Rodney William, e tem muito. O Carlos está indicando aqui que só do Silvio de Almeida, que é o que fala sobre o que é racismo estrutural, já é, por si só, fundamental. E ele explica bastante coisa e é a coluna dorsal do que você falou até agora, Gustavo. Eu vou fazer umas leituras um pouco diferentes do. Eu acho que se você pedir. Eu acho que se você pedir essa coleção de Natal para alguém ganhar, você lê antes do Ano Novo. Vou pedir. O povo não gosta de dar livro para mim, eu adoro ganhar livro e as pessoas não me dão livro, não sei por quê. Porque o brasileiro parece que dar livro não é presente, né? Não sei o que acontece. Mas obrigado pelas essas sugestões. Às vezes tem algum tipo de trabalho, artigo científico que eles publicaram que é aberto, né? Eu acho complicado compartilhar livros em PDF se tiver direito autoral, porque isso pode dar problema, né? Então é melhor, talvez, se tiver algum trabalho, eu vou tentar procurar no Cielo, em alguma base de dados, se tem algum trabalho em artigo, né? Científico, mas eu vou ler os livros eu vou comprar até eles em formato Kindle, que é melhor para ler, porque cabe mais livro, não precisa ficar carregando. Depois de uma certa idade, você não tem mais força de carregar livro, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Acho que as discussões foram bem válidas, foram melhores do que eu esperava, porque eu estava com medo de não ter muita participação e tudo mais. Estava um pouco inseguro, justamente pelas situações aí que eu já falei, mas eu já estou um pouco mais... Participação, professor. Aqui mas o Leandro adora bater papo. Eu estava doido para dar aula para pedagogia por causa disso, que eu sei que o pessoal da pedagogia, como principalmente turmas desse tipo, que eu percebi que era uma turma mais diversificada, assim, vai ser muito legal, porque o pessoal vai participar bastante. Foi melhor do que eu esperava, tá, gente? Para falar a verdade. Mariane, você quer falar alguma coisa? Oi, professor. Eu tinha levantado a mão, mas aí depois eu tirei, porque eu fiquei com medo de atrasar a sua aula. Eu e Leandro acabar essa aula. Você não tem mais slide para passar, mas tudo bem. Já que você não tem mais slide para passar, mas era só mais ou menos uma... Eu não vou fazer essa maldade, não, mas já que já está no final, é porque quando você falou que era doutor, né? Doutor em biologia, e falar de questão racial, tem que ter um culhão forte, né? Você é muito corajoso, você está de parabéns, viu, professor? Porque a minha pergunta era, existe racismo estrutural ou não existe? Porque o embasamento de não existir racismo estrutural vem dos biólogos, né? A raça pura, a questão do judaísmo, né? Assim, a defesa, né, que as pessoas têm é justamente através da biologia, né? Darwin. Mas a questão a biologia é usada de forma errônea, né? Porque, na verdade, quando, por exemplo, o Lewontin, né, que fala da questão das raças, e depois o próprio Sérgio Pena, né, que é brasileiro, ele não traz essa perspectiva, né, do que não existe o racismo social. Ele fala da questão biológica. O que acontece é que quando você traz um tipo de trabalho desse tipo, há uma apropriação muito errônea dele. É igual a questão de trabalhos com gene gay.
Qual que é o grande problema de você buscar um gene gay? Porque a partir do momento que você detectar algum tipo de sequência de DNA que tem a ver com isso, isso pode ser utilizado para dizer, ó, você tem aquele gene lá, você é gay. Não é assim que funciona, sabe? Sim. Esse que é o problema. A biologia, ela não... na verdade, os biólogos, eles acabam dando a arma, né? Quem usa a arma não é o biólogo. Infelizmente. Entendi. É como se fosse assim, né? Eu pegar a erva da maconha e eu posso usar ela como medicamento, mas posso usar ela como um entorpecente também, né? Que vai prejudicar. Eu entendi. A Não, água, entendi. né? A água, sem água você não vive, mas se você afundar no mar, você morre afogado. Então, sem água você não vive. Mas, dependendo da forma que você tiver contato com a água, você pode ser letal. Entendi. A mesma Até mesmo a ideia. questão dessa questão se bem que é diversidade racial, né? Mas a questão dos gays, lésbicas, né? As pessoas que nascem assim, vários biólogos vão confrontar, né? Sobre essa teoria aí. E, inclusive, eu estou lendo um artigo sobre a questão dessa questão racial, sabe? Do racismo estrutural, ele não existe e tal, e aí ele fala muito sobre os próprios biólogos, né, que confronta isso, justamente por causa disso, mas você não precisava responder, não, professor. Não, mas assim, ao mesmo tempo, você vê essa questão lá de buscar uma explicação que ser gay é natural, vamos usar o termo natural aqui, né? Sim, sim. Qual que é o grande problema? Obviamente que é um aspecto da diversidade humana, não só dos seres humanos, né? Porque a homossexualidade é cultural, mas comportamentos entre indivíduos, interações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo ocorrem em várias espécies, desde invertebrados até leões e tudo mais, né? Só que qual é o grande problema? Ao se identificar um rótulo, porque, por exemplo, um negro você vê, um preto você vê a pele, um gay você tem alguns marcadores que você utiliza, mas se você usar um marcador biológico para dizer você é gay, pronto, sabe? Você fica marcado para ser discriminado. Você já é discriminado por alguns elementos, né? Você tem uma forma de se comportar que não é o que é esperado para o gênero masculino, que a sociedade determina, você já é marcado. Só que imagina se tiver uma coisa que vai dizer assim, ó, você é gay mesmo. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tem a ideia é tentar minimizar o preconceito, que a ideia de dizer não existem raças humanas, do ponto de vista biológico, é para minimizar o preconceito. Só que o preconceito já existe. Então, primeiro você tem que resolver isso do ponto de vista social, para depois para a biologia depois não ser importante mais, sabe? Essa que é a questão. Sim. Você tem que resolver a questão social. Vamos ver até no final aí o que a gente vai. Onde que a gente vai chegar? Não vou atrapalhar suas aulas, não. Pode ficar tranquilo. Não atrapalhou, não. A gente tem. Porque a gente tem muito questionamento, né? Até mesmo essa questão aí de você ser o único, né, que conseguiu passar para dar aula. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Porque qual o problema de uma mulher negra ser empregada doméstica? Não tem problema nenhum. Se ela quer ser empregada doméstica, se ela não gosta de estudar, qual o problema? Né? Qual o problema de uma mulher negra ser doutora? Ela quer estudar, eu acho que não... É igual a questão, Mariane, que, por exemplo, essa negra que ela é empregada doméstica, ela não quer estudar por quê? Né? O que aconteceu ao longo da história da vida dela? Porque, por exemplo, se eu pensar nas meninas que eram da minha turma, lá no fundamental, e que deixaram a escola porque não existiam salas de aula para atender a demanda delas, sim. Aí, será que elas não gostavam de estudar? Sabe, umas coisas assim. E aí, por exemplo, essa mulher preta que se tornou doutora, quais foram, né, os elementos que possibilitaram essa realidade, né? Porque tem umas certas coisas que eu acho que estão para além do desejo do indivíduo, sabe? Eu acho que tem tanta pressão que você vai sofrendo que você acaba desistindo, e isso a pessoa não pode ser culpada por isso, sabe? Sim, aí entra a questão do estrutural, né, professor? Que essa que é a grande questão. Da estrutura, né, da estrutura socioeconômica daquela pessoa também, né? Tudo, né, a própria sociedade em si, né, não só porque não é só do indivíduo, né, você tem coisas que estão para além do indivíduo aí, eu acho que a sociedade acaba sendo um fator muito importante para esses caminhos, né, diferentes caminhos. E legal que o Leandro, ele sugeriu aqui, ó, você tinha que ganhar uma comissão, viu, Leandro? Eu vou até colocar no
no meu favoritos aqui que eu me interessei. E não tá caro não, né? Porque a coleção tá 150. Você precisa ganhar uma comissão, você merece. Eu acabei de ver aqui que só o dela tá, é R$17. É super Nossa, barato, muito super barato. acessível. Essa é uma das questões legais. Aí eu acabei de entrar aqui no Feminismo Plurais na página, acho que está um pouco desatualizada. Mas aí eu coloquei algumas outras que tem, por exemplo, encarceramento em massa, empoderamento, Sim. racismo estrutural, interseccionalidade, racismo recreativo, apropriação cultural. Tem muita coisa legal. Que vai aparecer aí. Eu acho que vale super mega power a pena a gente ir atrás, a gente pesquisar um pouquinho. Eu, inclusive, como tema, eu até perguntei outro dia para o professor que estava de filosofia, né, o Laércio, que uma das propostas que eu estou pensando em trabalhar é tentar criar, e até é pretensioso mesmo, uma chamada pedagogia preta. Então, eu estou querendo começar a pensar em algumas questões, então trazer algumas ideias de ancestralidade, da forma e da cultura africana como um todo, ou alguns elementos da cultura africana que são muito fortes incorporadas aqui no Brasil, para que a gente crie uma pedagogia que seja de uma forma diferente. Então, eu estou pendendo para construir meu TCC nesse sentido aí. Então, vamos embora, vamos ver o que Quem dá. Sabe você fundamenta uma linha né, uma linha de teoria da educação, né? Se der uma hipótese, seja ela qual, se der uma hipótese, eu já fico muito, muito, muito feliz. Mas começa assim, né? A hipótese é o primeiro passo mesmo. Tomara que dê certo, tô curioso. Tomara que a gente possa participar das bancas de TCC de vocês depois, viu? Porque eu acho que é interessante a gente ver esse caminhar. E eu vou salvar essas sugestões, que eu acho que são bacanas. E o Carlos, acho que tá com a mão levantada faz um tempão, tadinho. Carlos, pode falar. Acho que ele até desistiu. Não, não, você só rapidinho aqui. Era só para fazer um comentário em relação a um ponto lá atrás, já que o Leandro tinha falado da questão da biologia, né? Dessa sina meio maldita aí da biologia. Mas aí, puxando um pouco o gancho para a minha área, para a história, não é coincidência, né? Não é uma coincidência. Então, e não é uma culpa da biologia também, né? Isso já foi dito, mas só para situar, acho que é importante a gente sempre debater e ter muito em mente o momento em que as coisas acontecem, né? Para a gente saber por que elas acontecem, de fato. Por que elas mudam ou por que elas permanecem. Então, é impensável você discutir esse tipo de coisa, sem pensar que lá no século XIX é o século do progresso. Então, não é a biologia, é a ciência, na verdade, né? Então, você tem uma difusão muito grande do que é ciência, do que é científico, independente se é da biologia ou não. Então, a questão é, o que é científico, é lógico que a biologia vai ter um poder maior, um destaque maior, mas as outras áreas também vão se entender como ciência, né? Então, a história está surgindo como ciência, a sociologia, a literatura, a filosofia. Então, não é só a biologia que vai classificar os indivíduos, os seres humanos. Você tem a história do universal do Hegel, que é do século XVIII, século XIX, onde ele vai exatamente fazer mais ou menos o que o Linneu fez nas classificações dele na filosofia. Então, você vai ter a divisão que ele vai fazer quando ele vai percorrendo a história do mundo, filosoficamente falando, como ele vai negar quando ele chega no capítulo África. Ele pula, não tem, ponto, acabou, não precisa. Não existe filosofia neste lugar, né? O ser humano não evoluiu a esse ponto. Então, você tem um movimento que é universal, né? Da ciência como um todo, e aí várias áreas que estão se formando e se entendendo como ciência. É lógico que a biologia vai ganhar um destaque exatamente pelos diversos ramos que vão tentar legitimar isso e a apropriação que você vai ter das ideias do Darwin, mas, né, é uma coisa meio que engloba
praticamente todo que se entendia como ciência, que a gente hoje em dia chama de pseudociência, mas que na época era a verdade absoluta e inquestionável, né? E aí também, puxando um pouco do gancho do que a Mariane falou, tudo é uma questão de interesse e é um jogo de disputa, são negociações. A biologia vai usar para defender, mas também vai usar para atacar. Você tem autores que vão defender cotas a partir de uma leitura sociológica e vão ter autores que vão negar cotas a partir de uma leitura biológica. A gente tem que tomar cuidado com o que esses autores falam. Então, assim, desculpa, eu não sou nem um pouco neutro, então fujam do Demétrio Magnoli, por exemplo. Não caiam nas furadas que ele escreve, com todo respeito. Todo mundo é livre para pensar o que quiser, mas, enfim, nem sempre é livre para dizer, né? Enfim. Esse é o ponto, Carlos. Era só uma provocação. Muito bom, muito bom. Mas, ó, tem biólogos bonzinhos, tá? Tem gente boa e gente ruim. Tem todas as áreas. Tem todas as áreas. A biologia, ela tem... Essa questão do século XIX, ela teve impacto nas ciências como um todo. As próprias ciências humanas, elas se comportavam muito dentro de um arcabouço de ciência natural, né? Mais recentemente que as ciências humanas se livraram disso, né? E as ciências humanas e sociais. Inclusive, a própria se livraram totalmente, né? Era uma ideia muito... Você pega a antropologia natural, por exemplo, é muito biologia. Não tem nada a ver com o estudo... O estudo humano, né? Vamos pensar nessa perspectiva. Numa perspectiva da antropologia humana, para mim é biologia pura aquilo. Tem nada de humano no sentido mais amplo da palavra, né? Mas é bastante complexo. Infelizmente, eu sei que a biologia ela tem esse uso justamente porque é uma ciência que, como ela tenta explicar a vida e o ser humano é um ser vivo, então se você fizer um silogismo aí, você vai chegar numa equação fácil aí, por que a biologia é tão utilizada, né? E como a ciência ela tem um discurso de convencimento, né? Você usa a biologia você vai usar a física para convencer as pessoas. Porque como que você vai explicar, né? Se bem que usa a física, quando você diz que um cérebro que cabe menos bolinha, menos inteligente, você está usando a física, né? Apesar de você estar fazendo uma manipulação, né, desse crânio, mas infelizmente esses absurdos tão, digamos assim, explícitos, eles não ocorrem mais, mas tem outros que ninguém vai mais pegar um crânio e medir com bolinha, mas só de você colocar o outro como inferior a partir da cor da pele ou da orientação sexual, você já vê que dizer, por exemplo, que as minorias têm que se curvar às maiorias e de que maiorias estamos falando e que minorias são essas, né? E por aí vai, bom. Aí que está o grande nó da questão, porque enquanto raça não existe, a gente sabe que não existe, mas enquanto racismo existe. Sim. Então não dá para negar, por exemplo, que as práticas da polícia são totalmente vinculadas às ideias da teoria racista lá do século XIX, até hoje. Então, e aí você tem racismo, você tem que ter raça, entendeu? Porque é um derivado, né? Por isso que não tem raça do ponto de vista biológico, mas como tem essa questão social, então você deve utilizar. Gustavo, eu vejo ainda assim, estava lá, estavam sendo agraciados parcialmente, tá ok, porque aí a gente vai para a questão mais real mesmo, né? Então da força até do próprio capital. Agora, a partir do momento que a gente teve ameaças reais aos privilégios, que aí as garras saíram. Exato. É igual o gatinho, estava lá fazendo carinho, estava tudo bem. Falou cortar privilégio, vamos começar Aí, botou as unhas para fora e foi embora. E é legal que verbaliza isso de forma assim, explícita, né? Porque onde você viu uma empregada doméstica viajar para os Estados Unidos, sabe? Uma coisa é tão assustador e assim, eu não consigo entender como que as pessoas acham que está tudo certo. Falas desse tipo. Ou as pessoas não se importarem, não achar que não tem nada demais uma fala desse tipo. E essa é uma, né? Porque são tantas que a gente até se perde, né? Chegou um ponto que eu parei até de ver notícia porque eu não estava aguentando mais. Era tanto absurdo que eu falei, não é possível, eu acho que eu tô louco, preciso me internar, porque não é possível que eu tô indignado com essas coisas, igual o Gil do Vigor, né? Tô indignado, porque, gente, não é possível. Mas,
O Carlos, ele disse um negócio que é isso mesmo, viu? Não vieram de base forte. Porque eu acho que o Carlos não teve tempo suficiente, né, para essa base ficar forte. Porque você pensar nos 90, não era muito diferente não, tá? Do que a gente está vivendo agora, nos anos 90 não era muito diferente. Era até um pouco mais explícito, eu acho. E aí depois, nos anos 2000, é que começou a ter, na verdade, quando houve uma mudança no Poder Federal, que aí um outro grupo entrou no poder, que a gente consegue perceber aí uma mudança, né, no cenário. Mas é porque não teve tempo, precisaria de mais tempo, né, que se a gente pensar quanto tempo demorou para essa outra base ter se fundamentado, né, um prazo de 10 anos, 12 anos não vai ser suficiente, né, para uma nova base ser construída, né, e não só construída, né, mas ela ter um alicerce mais robusto. Gustavo, o que são 12 anos perto de 500? Pois é, o que são 500 mais, né? Porque se a gente parar para pensar na influência desses 500, né? Mais toda a carga história aí de milênios, né? Isso. Você tirando só a pré-história, que ainda os grupos humanos eram menores, né? Acho que a partir do momento que as civilizações começaram a surgir, você tem aí um histórico, né? Que vai se consolidando aqui. Pessoal, o papo está muito bom. Essas sugestões que vocês deram de bibliografia, eu vou lê-las também. Se eu conseguir encontrar algum material que está disponível, acho que vale a pena, talvez, sugerir. Eu não sei se vocês têm um grupo no WhatsApp, de repente sugerir no grupo do WhatsApp, sabe? Os grupos que vocês passam, para o pessoal comprar, porque eu acho que vale muito a pena a gente ajudar a financiar essas pessoas. Né? Acho que vale a pena a gente utilizar o material que eles têm disponível, que a gente pode, né, publicizar dentro, né, do Moodle e tudo mais, mas vale a pena a gente investir nessas pessoas. Porque são pessoas que estão produzindo conhecimento que podem mudar efetivamente, né, a sociedade.